Olá, tudo bem com você? Essa aula extra, ela surgiu de uma das perguntas realizadas na aula ao vivo sobre a forma de rentabilidade da ETF em renda fixa. De uma forma bem simples e bem didática, a grande questão por detrás dessa pergunta é: imagine que você queira especular com essa ETF de renda fixa, ou seja, você quer comprar agora e daqui a um ano vender e fazer uma alta rentabilidade com ela. Por exemplo, só para a gente dar um pano de fundo, não que isso seja aconselhável, mas para a gente dar um pano de fundo sobre essa questão. E aí, uma vez que eu compro a ETF de renda fixa, o que é que vai fazer com que essa ETF do EMAB, o que vai fazer com que essa ETF suba de valor ao longo do tempo? Quando a gente compra uma ação, por exemplo, nós sabemos que se essa empresa que a gente comprou a ação começar a prosperar, der bastante lucro, tiver uma perspectiva de grandes ganhos no futuro, o valor da ação pode subir. E essa ETF de renda fixa, quais são os fatores econômicos que podem levar a uma grande valorização ou até mesmo a uma desvalorização? Ou seja, quais são os componentes que levam essa ETF a ter uma volatilidade, uma variabilidade maior do que a Selic, por exemplo, que é devagar e sempre, sempre positivo, e ela tem aí variações, vai ter flutuação, e o que é que vai influenciar a rentabilidade dessa ETF de renda fixa, perfeito? Para isso, o que nós vamos estudar aqui é compreender primeiro como funciona o Tesouro Direto IPCA. Perfeito? Daí a gente já faz um link sobre a remuneração da própria ETF. Então, lembrando que na ETF nós temos as várias NTNBs, são títulos públicos indexados ao IPCA que pagam um cupom. O que a gente vai analisar aqui são Tesouro Direto IPCA, são títulos aí primos dessas NTNBs, só que essa é a NTNB principal que eu vou analisar aqui, mas o conceito continua o mesmo, tá ok? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada como que se dá a remuneração de um título público indexado ao IPCA negociado lá no Tesouro Direto. Aqui nós temos tanto NTNBs, que são a modalidade de títulos que tem na ETF, como NTNBs principais, né? Então, essas três primeiras aqui, IPCA 24, 35, 45, NTNB principal, e as NTNBs que pagam juros semestrais são essas outras três. Mas o que eu quero analisar é o seguinte: como que se dá a rentabilidade desses ativos? Quando a gente vai comprar no Tesouro Direto, nós encontramos uma taxa de rendimento. Então, vamos pegar como exemplo a primeira taxa aqui do IPCA 2024. 4,01. O que isso significa? Que da data da compra, desse print que eu dei na tela, até o vencimento, que se dará em 15 de 8 de 2024, se você mantiver o título até o final, você vai ganhar o IPCA acumulado desde a compra até esse dia do 15 de 8 de 2024, mais 4,01% ao ano em juros compostos, juros sobre juros. Não é a soma desses valores anuais aí. 4,01 mais 4,01 não é assim, não. É 4,01, depois 4,01 em cima desse 4,01 é juros sobre juros. É como se fosse uma dívida no cartão de crédito que cresce em bola de neve, aqui também seria assim. Mas tudo isso acima do IPCA. A gente chama isso de taxa real, né? Você vai ganhar, vai aumentar o seu poder aquisitivo 4,01% ao ano acima da inflação. Inflação, no caso aqui, é o índice IPCA. Perfeito? É assim que é feita a remuneração. E a variação dessas taxas, que isso que é importante entender, é, que são as expectativas, interferem no preço do título. Né? A variação interfere no preço do título, logo na sua rentabilidade. Vamos entender direitinho isso aí. Então, quando você abre lá o seu home broker não, desculpa, a sua tela da corretora para comprar um tesouro direto, tem aquelas taxas negociadas no dia. Vamos imaginar que nesse dia que você vai comprar, tem essa taxa que está aqui na nossa tela. E a gente quer comprar um IPCA 2024 ou 2035, tanto faz. Vamos fixar no 2024. 4,01, está pagando 4,01 acima da inflação. Eu vou lá e compro, perfeito? Esse valor, esse título a essa taxa. Passado um tempo,
Todos os dias, na verdade, o mercado vai negociando títulos públicos e essas taxas aqui, tanto lá dos títulos pré-fixados do Tesouro Direto como esses daqui que são indexados ao IPCA, esses títulos são negociados livremente no mercado e não importa muito a conta que se é feita, mas essas expectativas aqui variam. Tá? A depender do cenário projetado macroeconômico, das pressões de oferta e demanda por esses títulos, essa taxa pode variar e varia mesmo. Todos os dias que você entra no Tesouro Direto, você vai ver taxas diferentes, que são as tais expectativas do mercado. O mercado fica aí tentando adivinhar, por exemplo, no título 2024, na média, qual seria uma boa taxa de rendimento com as expectativas que a gente tem hoje até 2024. Se o cenário ficar pior, por exemplo, vamos imaginar, olha, eu acho que o país não vai crescer, a inflação, ou seja, o pessoal vai ficar sem poder aquisitivo, a inflação não vai subir muito, só que, dado algum problema macroeconômico, vai ter que aumentar bastante a taxa Selic nos próximos anos. Então, a inflação vai ficar estagnada porque o povo não tem condições de arcar com mais despesas, só que a taxa de juros vai subir, ou seja, a diferença entre Selic e inflação tende a aumentar. Opa, então a expectativa é que os tesouros IPCAs aumentem a taxa de juros. A expectativa é que essa diferença seja aumentada ao longo dos anos até o vencimento do título. Então o mercado já se ajusta e essas taxas podem, não digo só de um dia para o outro, mas ao longo do tempo irem ajustando para cima. Então a gente compra aqui um Tesouro IPCA 2024 a 4,01% ao ano. Por exemplo, daqui a um mês, esse mesmo título está sendo negociado a 4,5% ao ano. Só para dar um exemplo. Essas variações na expectativa dessa taxa acima da inflação, que é uma taxa que a gente até pode chamar de pré-fixada, que você fixa o quanto você vai ganhar acima da inflação, essas variações vão influenciar no preço do título. Tome como regrinha assim: se você compra uma certa taxa e as expectativas sobre essa taxa começam a aumentar, o preço vai cair. Porque você pré-fixou 4,01. Se você esperasse um mês, você poderia comprar 4,5 e ganhar muito, ganhar 0,49% a mais todo ano até 2024. Então, o preço do seu título, não vamos entrar aqui no âmbito da conta, porque ela é um pouco complexa, mas assim, basta você entender isso na sua cabeça. A expectativa, você pré-fixou 4,01 acima da inflação. Essa expectativa aumentou, foi para 4,5, muito provavelmente o preço do seu título vai cair. Perfeito? E você vai ter uma rentabilidade negativa naquele curto prazo. Quanto maior o vencimento, maior vai ser a pancada. Por outro lado, se a expectativa for que a taxa de juros vai se manter no mesmo patamar e a inflação vai subir um pouquinho, e esse spread, essa diferença entre inflação e taxa de juros tende a diminuir, vamos imaginar que daqui a um mês está sendo negociado a 3,5 esse mesmo título Tesouro 2024. Você vai ver que a sua rentabilidade nesse pequeno prazo, devido à expectativa da taxa de juros ter caído, o preço do título vai aumentar e a sua rentabilidade vai ser muito mais alta. Essa é a brincadeira com títulos públicos indexados ao IPCA. Óbvio que tem um componente também da inflação, né, que esse preço também vai sendo reajustado conforme o IPCA dos períodos que vão se passando. Mas uma boa influência é dessa mudança da expectativa da taxa para cada um dos vencimentos. Quando essa taxa sobe, o preço cai; quando essa taxa cai, o preço sobe. Isso interfere na rentabilidade de cada um dos títulos. Quanto maior o vencimento, maior vai ser a pancada. Tanto no seu ganho, você pode ganhar muito dinheiro, como você pode perder muito dinheiro para títulos de vencimento mais longos. Veja esse gráfico aqui. Só de olhar assim, né, nesse gráfico, você já começa a perceber. Em preto aqui está a taxa negociada num título NTNB 2035. Veja que quando a taxa sobe, né, a taxa sendo negociada aqui a 6,5% acima da IPCA, isso há anos atrás, depois ela começa a subir. O que acontece com o valor do título? O valor do título, o preço do título começa a cair. Depois, essa taxa vai parar aqui embaixo, lá para 6%.
o que vai acontecer com o preço do título? Ele começa a subir, aí essa taxa vai para lá embaixo, lá para perto de 5,25. O que acontece com o preço do título? Sobe mais um pouco e assim vai. Veja aqui esse movimento, ó, esse movimento aqui de aumento de negociação das taxas. Olha o que acontece com os preços do título. Ele também tem uma rentabilidade, ele acaba tendo quedas quando aumenta a taxa, cai o preço do título. Eu coloquei todos esses dados aqui, fiz uma correlação entre eles, a gente já estudou correlação na aula das ETFs, deu menos 0,6, ou seja, eles possuem uma boa correlação negativa. Quando taxa sobe, preço cai. Quando taxa cai, preço sobe. Não é perfeito, porque a gente tem o componente da inflação também influenciando, mas veja que a gente tem uma correlação aí negativa, tá ok? Então, assim, um outro dado que eu fiz é, se isso acontece nos títulos do Tesouro Direto, ou seja, se quando aumenta a taxa ou cai taxa, isso influencia o preço do título, vamos dar uma olhada a correlação entre o índice do IMAB, que é o parâmetro para a nossa ETF, e preço de títulos negociados no Tesouro Direto. Será que o IMAB também acaba tendo esse mesmo movimento que esses títulos públicos que a gente acabou de analisar? Dá uma olhada, a correlação aí, por exemplo, com a NTNB principal 2024 deu 99%, e da NTNB 2035 que paga cupom deu 92%, ou seja, o que a gente pode chegar aqui numa conclusão é que os mesmos fatores que afetam o preço de um título público indexado ao IPCA negociado lá no Tesouro Direto são praticamente os mesmos fatores que vão influenciar o nosso índice, o IMAB, e logo são os mesmos fatores que vão influenciar a nossa ETF do IMAB 11. Perfeito? É toda essa construção aqui que eu quero que tenha clareza. E é óbvio que isso teria que ser verdade, porque o IMAB 11 ele é composto por NTNBs. Então, o que influencia uma NTNB vai influenciar o nosso IMAB. Com uma, é, eu vejo que o nosso índice sofre impactos semelhantes aos títulos do Tesouro indexados ao IPCA, tanto que pagam cupom quanto aqueles que não pagam cupom. E o interessante é saber que a única diferença é que o IMAB é composto de vários títulos sendo influenciados por essas variações de taxa de juros, e só que com vencimentos diferentes. A gente já vai falar sobre isso aqui nas considerações finais. Então, para terminar, é, é importante entender que o preço de títulos indexados ao IPCA sofre impacto tanto das próprias variações do IPCA, como principalmente aqui, que é o nosso caso, das expectativas das taxas de juros futuras. Tá ok? Aquilo que se paga acima do IPCA. Portanto, quando as taxas, né, pagas acima da inflação caem, o preço do título tende a subir. Quando essas taxas sobem, o preço do título tende a cair, você tem uma desvalorização do seu título. Perfeito? Principalmente, os impactos vão ser mais acentuados quando os vencimentos são mais longos. E é importante lembrar que a nossa ETF, o IMAB11, ela possui diversos títulos em sua composição, todos NTNBs negociados lá no sistema da Selic, e com diversos prazos de vencimento, tanto curto prazo quanto vencimentos longos. E isso acaba dando uma diversificada nos impactos que as mudanças de taxa causam no IMAP. Vai causar grandes impactos naqueles títulos que o compõem, que são de vencimentos longos, e impactos menores naqueles títulos de vencimento mais curtos. Mas variações nas expectativas das taxas de juros acabam impactando então diretamente o desempenho do IMAB. Eu até peguei lá aleatoriamente as taxas de uma NTNB principal 2035 e correlacionei com o preço do IMAB e chegamos aí numa correlação negativa também, que era de se esperar, não explica tudo, tá? Talvez se eu pegasse outros títulos tivessem dado uma correlação talvez mais baixa, mas a princípio negativa. Por quê? Porque o que afeta as NTNBs negociadas no Tesouro Direto vai acabar afetando o IMAB, mesmo eles tendo composições diferentes. IMAB é um conjunto de títulos e essas NTNBs negociadas no Tesouro são títulos individuais. Perfeito? Então é isso que eu queria deixar claro sobre o que afeta. Se eu quisesse especular com essas ETFs, significa que eu deveria comprar no momento que eu acho que as expectativas, que se eu tivesse uma bola de cristal, que eu acho que as expectativas de inflação futura
vão cair. Daí eu vou ter uma rentabilidade muito acima da média nesses títulos. Perfeito? Ahn, mas é bacana, né? Da mesma forma que você pode fazer uma poupança com títulos públicos indexados ao IPCA comprando a diferentes taxas, você também pode fazer uma poupança comprando esses IMA B11 um pouco por período, por mês ou por ano, alguma coisa assim, e você vai comprando a preços diferentes e vai acumulando seu patrimônio ao longo do tempo, tá ok? Então, continuem deixando suas dúvidas aqui dentro dos comentários, que a gente vai talvez até fazendo mais vídeos para deixar bem claro como que essa ETF funciona.